Toledo, o discurso do Lula abrindo a Assembleia Geral da ONU na terça-feira foi um discurso muito comentado, mas o discurso que veio em seguida do Donald Trump foi mais ainda, né? Qual que é o ponto alto ou baixo de cada um deles? Você vai me permitir o cabotinismo, Thaís Bilenque, mas o ouvinte da hora anteviu essa cena mais de um mês atrás. Exatamente. A gente disse exatamente o que aconteceu e acabou acontecendo, que era o Lula falando antes do Trump, ele já preparando um discurso a favor do multilateralismo, contra as sanções unilaterais, defendendo a soberania do Brasil e de todos os estados, e o Trump fazendo o discurso dele, eu faço e aconteço, quem manda no mundo sou eu. Não deu outra, foi exatamente isso que aconteceu. Previmos até que eles iam se encontrar nos bastidores, como de fato acabaram se encontrando. Mas eu vou deixar essa parte para você contar, que você sabe essa história melhor do que eu. Sobre os discursos. Diferenças principais. Lula, visão sobre a ONU e o multilateralismo. Defendeu a ONU, diz que é o Fórum Central, pede reformas, como ele pede desde o primeiro mandato, defendeu a cooperação global, e o Trump atacando a ONU, que é ineficaz, acusa a ONU de globalismo, de não cumprir o seu papel, blá, blá, blá. Soberania dos países e as sanções unilaterais. Lula condenou as sanções arbitrárias e as interferências externas de outros países, sem citar os Estados Unidos, mas obviamente estava se referindo ao Trump, num recado direto contra as medidas do Trump, né? E o Trump justificou as suas tarifas abusivas, as restrições, a concessão de vistos, etc., como uma defesa dos interesses nacionais e não ria se for capaz dos direitos humanos, né? Clima e meio ambiente. O Lula falou da crise climática, falou que esse é o problema central, pede ambição e recursos se os países em desenvolvimento poderem fazer a sua parte no combate às mudanças climáticas, e o Trump criticando todas as políticas ambientalistas, chamando de fracasso anunciado, quer dizer, completo antagonismo. Conflitos internacionais. Lula cobrou um cessar-fogo em Gaza, falou da necessidade de ter uma melhor negociação da paz na Ucrânia, condenou genocídios, condenou os deslocamentos forçados de populações, e o Trump rejeitou o Estado palestino, priorizou o discurso da força sobre o da paz e cada vez menos falando em mediação diplomática. E, finalmente, sobre democracia e legitimidade, o Lula apresentou o Brasil como exemplo de resiliência democrática, o que é verdade, né? Com instituições que resistiram a uma tentativa de golpe. E o Trump projetou a si mesmo como o Estado sou eu, o líder forte sou eu, quem legitima tudo sou eu, né? O absolutismo antidemocrático. E a única coisa que eles convergiram foi no uso da palavra soberania, só com significados completamente opostos, né? Uhum. Um para defender a soberania do Brasil diante da ingerência externa, e o Trump para dizer que quem manda sou eu e quem manda no mundo sou eu também. Antípodas, né? Total. E como se precisasse, para além do que eles falaram, aquilo que o Lula optou por fazer também era um contraponto total ao Trump. Uma agenda como essa, de 2 dias de viagem em Nova York durante a Assembleia Geral da ONU, é muito disputada. Cada hora de um chefe de Estado lá tem milhões de opções e milhões de coisas acontecendo. Então, eu gostaria de mencionar o que o Lula optou por fazer, porque mostra que, além da fala dele, as iniciativas dele lá também tinham esse recado embutido. Então, primeiro, ele chega no domingo à noite, dorme, acorda segunda de manhã e fala, dá uma entrevista à PBS. A PBS é uma emissora pública americana tradicional, histórica, respeitada, que depende do financiamento público, mas tem total independência editorial, não tem ingerência do governo sobre o conteúdo veiculado. E o Trump tirou os recursos públicos da TV, que está passando por maus bocados agora. E o Lula chega e a primeira coisa que ele faz é dar uma entrevista para a PBS. Depois, ele recebe na residência oficial da Embaixada do Brasil junto à ONU, em Nova York, o diretor do TikTok, a rede social, um chinês, que vai até lá conversar com o Lula em Nova York, nos Estados Unidos. Sendo que os Estados Unidos estão
querendo mandar o TikTok embora ou que o TikTok seja vendido para poder permanecer lá. Depois, em seguida, ele participa da conferência organizada pela França sobre a Palestina e 2 estados, que é exatamente como você descreveu, um dos pontos centrais de divergência entre eles. E depois ele faz um jantar para o rei e para a rainha da Suécia na residência oficial. Essa foi a segunda-feira do Lula. Na terça-feira, a abertura da Assembleia Geral era às 9h, ele chega 15 minutos antes. E aí, para você entrar no púlpito da Assembleia Geral, você tem a sala do secretário-geral, que atualmente é o Antônio Guterres, um português com quem o Lula tem relações. E aí, a sala dele é adjacente à salinha, o backstage, né, a coxia, antes do chefe de Estado entrar no púlpito para falar. Todos eles passam por essa salinha que é colada na sala do Antônio Guterres. Então, o Lula entra, passa 10 minutinhos com o Antônio Guterres, fazem uma foto, trocam uma ideia, ele passa pelas salinhas, onde você se ajeita. Essa salinha é uma salinha isolada, quer dizer, você não leva, o chefe de Estado não leva o aparato dele. Tem a segurança da própria ONU, tem uma pessoa do cerimonial para indicar o caminho, coisa assim, e só, mas ninguém. Não tem tradutor, não tem ninguém. Onde ele literalmente ajeita a gravata para entrar no ar, não, né? Lá no púlpito. Ele fala com o Guterres e vai para essa salinha. E aí o próprio Guterres ia fazer o discurso, o presidente da Assembleia Geral também. E aí chega a vez do discurso do Lula, que você já relatou perfeitamente como foi. Foi um discurso que foi preparado com um longo período. Né, era um discurso que eles sabiam que cada palavra teria um peso muito relevante, então ele foi muito estudado e feito por diplomatas e pessoas do convívio do Lula de bastante tempo, que tem um papel fundamental, que é a fluência no lulês, porque não basta dizer o que o governo vai querer dizer, mas tem que ser dito no idioma do presidente. Sim. E tem gente lá que domina talvez até melhor que o próprio presidente. Então o texto foi muito amassado, mastigado e eu ousaria dizer calibrado. Que ele foi em partes testado com os chefes de Estado do BRICS, né, para quem o Lula ligou entre a crise começar e esse discurso, né, que a gente já mencionou, com Xi, com Putin, com Modi da Índia e por aí vai. Cujas relações com o Trump também têm lá seus capítulos. E aí ele termina de falar, ele é aplaudido algumas vezes durante o discurso e tudo mais, seria a vez do Trump logo em seguida, como você já tinha antevisto, eles poderiam se encontrar, mas isso era uma opção. Porque ele poderia ter ido direto para a bancada, onde ficam as delegações no próprio plenário. Ele poderia ir para lá, ele poderia ter saído por outra saída que não passasse por aquela salinha de volta, ou ele poderia ter passado pela salinha que é por onde o Trump poderia entrar também. Mas o Trump também poderia entrar por outro lugar. Qual que era o briefing que ele tinha recebido? Tanto do corpo diplomático que estava acompanhando ele na missão, quanto do assessoramento do Palácio do Planalto. Que os canais tinham sido totalmente obstruídos, né, com as tarifas e a Magnitsky, mas que nas últimas semanas o governo americano estava emitindo sinais de que as portas poderiam começar a abrir frestinhas de conversas. O julgamento do Bolsonaro aconteceu e esses sinais começaram a ser abertos, essas frestas, depois do julgamento terminar. O que, para o governo brasileiro, foi um sinal claro de que a linha traçada pelo Brasil de que não negocia a independência do judiciário o resultado de um julgamento estava muito delimitada e que o governo americano tinha entendido esse recado. Estava respeitando. E estava lidando com esse fato objetivo. Não dá para dizer que tinha uma lufada de ar fresco entrando, mas tinha Tinha aquele barulhinho do vento, né? Quando tem a fresta na janela. Aquele uivozinho. Aquele uivozinho. Então o Lula decidiu que ele voltaria. Ele daria sorte pro azar ou azar pra sorte, seja lá o ponto de vista. Ele decide que ele vai fazer o caminho de volta. Pela salinha. Pela salinha. E o Trump decide que ele faria o caminho protocolar, que pela salinha. Era entrar pela salinha. Então, ou seja, os dois sabiam que iam acabar se encontrando. Os dois sabiam que poderiam se encontrar se fizessem isso. Qualquer outra decisão que eles tomassem, eles não se encontrariam. E aí era uma decisão que poderia ser inócua, porque eles poderiam ir e o outro não ir, então eles poderiam não se encontrar. Poderia ser desconfortável, ruim, pesar ainda mais na relação, caso, né, saísse alguma faísca de lá, e poderia ser bom. Tinham todas as opções na mesa, era o tipo da decisão de político, né, faro de político com faro de político para ser tomada. E aí, o relato que o Trump faz
no discurso dele, que depois a delegação do Lula conta, é que eles se viram, o Trump toma a iniciativa inicial de ir até o Lula cordialmente, cumprimentar. O Trump fala embrace. A tradução que alguns fizeram no Brasil é que eles se abraçam, mas o que me falaram na comitiva do Lula é que foi um aperto de mão, talvez um pouco mais caloroso, porque abraçar também talvez seja demais, mas foi amistoso, né? Less Trump, less. Foi uma... Tinha essa pessoa do cerimonial do Lula, fez às vezes de intérprete, porque o tradutor mesmo estava na cabine dos intérpretes. E aí, dura lá os segundos que o Trump relatou que durou o encontro, eles combinam de se encontrar e conversar na semana seguinte, e aí o Lula, sim, vai pro assento dele na bancada. E aí, quando ele chega na bancada, tem a cena filmada disso, ele cochicha com a Janja, o Celso Amorim, tá a Janja, o Mauro Vieira do lado da Janja, atrás está o Celso Amorim, o Mauro Vieira é o ministro das Relações Exteriores, o Celso Amorim é o assessor especial do Lula para assuntos internacionais. Eles cochicham, eles dão um pouco de risada. O Lewandowski, ministro da Justiça, tá atrás do Lula, alheio, com o fone de ouvido, não viu nada. E aí eles dão uma certa risada e tal. E depois logo as equipes mais expandidas ficam sabendo do encontro que tinha acontecido lá dentro. E eles já estavam se preparando para, quando acabasse o discurso do Trump, ir lá fora e falar com os jornalistas, anunciar para a imprensa que eles tinham tido essa conversa. Então, não era exatamente uma surpresa, até você já tinha previsto isso com antecedência, que eles pudessem se encontrar. A surpresa mesmo foi o Trump falar de improviso o que falou sobre esse encontro e sobre o Lula. Que foi? Não, ele disse que rolou uma química entre os dois, que ele gostou, que um gostou do outro, que Trump não faz negócio com quem ele não gosta, então que eles vão fazer, que tinha sido muito bom, excelente, e que tinha dado certo. Né? E aí isso sim chamou a atenção, inclusive porque tinha o Marco Rubio e o Scott Bessent lá, o secretário do Tesouro do Departamento de Estado, que são os bolsonaristas do governo Trump. Os bolsonaristas do governo Trump assistindo, olhando aquela cena, e isso sim foi o que depois se consolidou na delegação toda como a vitória que o Lula está trazendo para o Brasil, porque eles estão claramente se sentindo vitoriosos com essa viagem, a despeito dos discursos, das falas e dos interesses de ambas as partes serem absolutamente divergentes, né? E até esse encontro, que vai ser virtual, né, dos dois, pode dar ruim. Até. Não está confirmado, né? Mas... Enfim, mas eu fico lembrando o que se falou, os bastidores que vieram à tona depois do encontro do Putin com o Trump lá no Alasca. Sim. Apesar de ter gente até cogitado que eles tinham feito a repartição do mundo, né, entre eles, ali, foi um encontro pífio. Principalmente por quê? Porque o Trump ficou falando dele e do governo dele, de como ele era bacana, de como ele era gostoso, não sei o que lá, e quando ele deu uma pequena brecha de respiração que o Putin conseguiu falar, o Putin ficou falando sobre a história da Rússia e do Alasca. E depois o Trump ainda contestava um pouquinho, né? Ou seja, não falaram nada que importa ali nessa reunião, né? Porque o Trump só fala o que ele quer e ele não segue os briefings da assessoria dele, ele não ouve ninguém, né? Ele ouve a si mesmo. Então, para mim, esse relato que ele fez de improviso, como você falou, é significativo. Porque é o Trump ouvindo a si mesmo, não os trumpistas, não os bolsonaristas da sua equipe. Né? E a gente sabe que tanto os bolsonaristas da Casa Branca quanto os bolsonaristas brasileiros em Washington vão continuar tentando minar essa relação. Contaminar a relação entre eles, da mesma forma que o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, empresários brasileiros vão continuar tentando driblar eventuais obstáculos que venham a ser colocados mais ainda no caminho. Uma das agendas do Lula depois disso, porque boa parte dessas agendas que eu relatei não foram públicas, não foram anunciadas. E uma das agendas que ele fez depois desse encontro na Assembleia Geral, e que também não é pública, é que ele foi ao New York Times, na sede do jornal, em Nova York, para ter uma conversa em off com jornalistas, e o combinado era, não vai sair nada daqui, nem quem, nem quantos, nem onde, nem o quê. Absolutamente sigiloso. A Dani Lima no UOL contou um pouco do que eles perguntaram. Eu apurei que a posição do Lula que o New York Times vinha colocando, você lembra
foram 2 ou 3 matérias que o Sim. New York Times deu, colocando o Lula como antípoda Do do Trump, né? Um líder democrata, com origens de esquerda, que não estava cedendo ao que o Trump queria e tal. Então era um pouco esse o caldo dessa conversa que ele teve lá no New York Times. E a simbologia, porque enterrou de vez aquele entrevero que quase resultou na expulsão do correspondente-chefe do New York Times aqui durante o primeiro mandato dele, por causa de uma reportagem que ele dizia que o Lula era alcoólatra, né, basicamente. E que o Lula quis expulsar e que aí veio o próprio Ricardo Couto ali e outras pessoas conseguiram contornar a crise, mas ficou um mal-estar até essa entrevista que o Lula deu para o correspondente do New York Times, que está saindo do Brasil, está indo para o México, né? E que conseguiu entrevistar o Lula. Foi o primeiro que conseguiu em, sei lá, 20 anos. Né? Tem essa importância, né, da relação dele com o jornal e também o fato de o New York Times ser um jornal, o maior jornal do mundo e que tem uma posição com o Trump bastante... O Trump abriu um processo de bilhões de dólares contra o New York Times na Flórida, que é um lugar que os juízes lhe são mais favoráveis, mas por enquanto não colou. Quer dizer, é um jornal claramente, embora possa ser criticado até um pouco criticado na cobertura que vem fazendo desse governo Trump, é menos crítico do que muita gente esperava, mas é o jornal que está sendo processado, né, pelo presidente da República. E é o New York Times, né? Então, Sim. ele fez essa agenda lá. Então, é isso, né? Como ele usou o tempo dele nos Estados Unidos. É muito simbólico. É muito importante observar. E aí, o que tá na mesa para eles negociarem na semana que vem? O que me falaram do corpo diplomático em Nova York é que durante a terça e a quarta-feira não deu tempo de ninguém entrar com conversa com outro país para colocar as cartas na mesa. Mas a gente sabe quais são os assuntos que estão palpitando, né? O próprio Lula fez uma entrevista antes de voltar para o Brasil falando dos minerais críticos, terras raras e as big techs, que acho que talvez sejam os principais desses temas. O Brasil está se preparando bastante para se colocar, e o próprio Lula falou, eu não me recuso a negociar com ninguém minerais críticos, eu estou estudando bastante para não ser feito de bobo. Mas tem 80 anos, ele vai ter 80 anos, a gente sabe o que a gente está fazendo. Foi mais ou menos isso que o Lula tá otimista, disse. Talvez excessivamente, mas vamos lá. Mas ele volta para o Brasil, agora Tudo já bem. né, entrando nessa nova parte da nossa conversa, ele volta para o Brasil fertilizado, para usar a metáfora dele mesmo. É verdade. Né, que ele tinha dito que as tarifas tinham fertilizado a colheita, que ele tinha plantado nos primeiros 2 anos, ele voltou fertilizado, porque o Bolsonaro está condenado, as manifestações mostraram a esquerda, não só a esquerda, porque as manifestações foram para além da esquerda, elas uniram até gente da direita que era contrária. Verdade. De centro e tal. Aí o Trump diz que elogia ele, dizem que eles têm uma química, ou seja, deixa o Eduardo Bolsonaro sem haver navios, né? E o Tarcísio recuado, tem já até movimentações sendo lidas como a preferência dele, dos assessores dele, para que ele vá disputar a reeleição ao governo de São Paulo e não saia presidente. Então, assim, de fato, o Lula voltou melhor do que foi. Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos voltar para o Brasil, então. Vamos voltar para o Brasil.